Graça e paz, amados. Estou aqui mais uma vez, falando-vos para que o amor de Deus possa penetrar os nossos corações e fazer morada, para que a palavra do Senhor venha edificar as nossas vidas, para que vidas venham ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e que produza os frutos que necessitamos nas nossas vidas. Amém? Quero hoje, nesse dia, compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de João, capítulo 11. Eu vou fazer uma leitura dos versículos. Ela é um pouquinho extensa, mas é importante porque algumas pessoas conhecem a história, né? Que é a história de Lázaro, Maria e Marta, mas vai ter também alguns que não conhecem, então passarão a conhecer. Eu vou discorrer alguns versículos e vamos fazer alguns comentários sobre ele. Amém? Assim então diz a palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, farei a leitura. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era o que ungiu o Senhor com unguento, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto a respeito da sua morte. Eles, porém, pensavam que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Jesus disse-lhe: Teu irmão irá ressuscitar. Marta respondeu-lhe: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse-lhe:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisto? Ela respondeu-lhe: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ditas estas palavras, ela se retirou e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Ao ouvir isto, ela levantou-se logo e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele disse: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. Alguns deles disseram: Não podia este que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morreste? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra tapando-lhe a entrada. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele morreu. Jesus respondeu-lhe: Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Removeram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. O que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés atados com faixas, e o rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Até aqui, irmãos. Amém? É uma passagem de muito ensino para nós, essa passagem da ressurreição de Lázaro. E aqui, no decorrer desses versículos, nós podemos observar e refletir algumas situações que ali ocorreram. Primeiro, o texto nos relata que Jesus amava Lázaro, amava Maria e amava Marta. Jesus era íntimo desta família. Jesus sabia que Lázaro estava enfermo. Jesus sabia que Lázaro havia morrido. Jesus estava em Jerusalém, não era distante de Betânia. Jesus fora avisado da gravidade e da enfermidade do seu amigo, que tanto amava. Mas ali o texto nos revela que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para
Glória de Deus. Mas Lázaro morreu. Lázaro morreu. E até mesmo seus discípulos não compreenderam a revelação do Senhor sobre aquela situação, o propósito do Senhor sobre aquela situação. Por que que Deus precisava usar aquela família que era íntima de Jesus, que recebia Jesus em sua casa, que Maria havia lançado-se aos seus pés em adoração, derramado unguento nos seus pés, ungido seus pés com unguento, enxugando suas lágrimas com seus cabelos. Demonstra ali o tamanho do relacionamento que aquela família tinha com Jesus. Eles eram discípulos de Jesus, porque aprendiam diretamente dele. Eles tiveram a oportunidade de aprender diretamente do Mestre. E mesmo assim, eles não compreenderam o que o Senhor tinha para manifestar sobre aquela vida, sobre a vida de Lázaro, sobre aquela família, a glória do Senhor que havia de se manifestar sobre aquela situação. Os discípulos não compreenderam, os seus amigos íntimos não compreenderam, e os seus inimigos, o que disseram a respeito? Quando viram Jesus chorar, eles tiveram que reconhecer a humanidade de Cristo, que Cristo estava sujeito às mesmas aflições, às mesmas angústias, às quais nós estamos sujeitos. Cristo ali, diante daquela situação, se comoveu, e a palavra diz que ele se removia em si mesmo, perturbou-se diante daquela situação e chorou. Diz que Jesus chorou. Jesus chorou. O Mestre chorou. Os teus inimigos tiveram que reconhecer o amor e a compaixão de Jesus. A humanidade de Jesus ali foi revelada. Alguns autores, eles apontam também que o choro de Jesus não se dava pelo fato, não somente daquela situação, mas também da grande devastação causada pelo pecado e pela morte. Alguns autores mencionam isso em seus comentários sobre esse texto, né? Porque aquele próprio povo que viria de rejeitar a Cristo e crucificá-lo, né? E levaria toda aquela nação à destruição, que segue-se nos versículos 46 e 54, que não fizemos a leitura, mas alguns autores mencionam isso. Aí outros disseram, aquele que deu vista ao cego não poderia ter evitado a morte deste homem? Os outros judeus disseram, né? Uns revelaram ali o sentimento, a humanidade e o amor, a compaixão, a humanidade de Cristo. Outros tiveram que reconhecer que ele tinha poder para dar vista ao cego e para curar os enfermos. Eles reconheceram isso em Jesus. Até os seus inimigos reconheceram isso em Jesus. E indagaram. Aquele que deu vista ao cego não poderia ter impedido a morte desse homem? E esse
esse texto, essa frase, ela vai nos revelar a incredulidade do povo, desses judeus. Ali, ela nos revela a incredulidade, que eles estavam incrédulos ainda. Por isso, o Senhor precisou permitir o sofrimento dessa família que era íntima, amiga de Jesus, que Jesus amava. O texto é claro em dizer que Jesus amava essa família. O Senhor permitiu que eles passassem pelo sofrimento de ver o seu irmão enfermo, pelo sofrimento de vê-lo ali perdendo ali as suas forças. A fé dessa família foi provada ali naquela situação. E quantas vezes na nossa vida a nossa fé é provada por meio das lutas que nós vivemos, muitas vezes por meio de uma enfermidade. Mas ali Jesus disse que esta enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Ele havia dito isto. E os discípulos viram Lázaro morto. Nenhum deles conseguia vislumbrar, mesmo ali sendo ensinado pelo próprio Jesus, nenhum deles conseguiram vislumbrar a grandiosidade do poder de Deus que haveria de se manifestar ali na vida de Lázaro. Quando nós somos provados na nossa fé, como que é a nossa atitude? Qual o nível de fé que nós temos quando somos provados? Como eles eram muito amigos e amavam muito a Jesus, eles tinham certeza de que Jesus iria ali e de que Jesus iria curar o seu irmão. Jesus ia curar o seu irmão. Eles tinham essa certeza, elas tinham essa certeza no seu coração, tanto que enviaram um mensageiro para avisá-los da enfermidade. Sabiam que Jesus estava próximo dali, não estava distante, que ele poderia ter chegado a tempo, mas era do plano do Senhor que ele tardasse em chegar e só chegasse após 4 dias do falecimento de Lázaro. 4 dias. Tanto Marta quanto Maria, elas expressaram a mesma coisa. Marta apressou-se em encontrar com Jesus antes mesmo que ele chegasse à aldeia e expressou a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela demonstrou ali a sua fé, ela demonstrou ali reconhecer que o Senhor tinha poder para curar o seu irmão, mas também que a sua fé estava limitada. Ela não compreendeu também que aquele mesmo que tinha poder para curar, ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida e poder sobre a morte. É profundo, irmãos. É profundo demais esse texto. Muito profundo. Nós podemos tirar muitas reflexões desta passagem bíblica. O que haveria de se manifestar ali é que o Filho de Deus, ele foi enviado por Deus. Era uma prova para aquele povo, para os judeus, de que Jesus realmente era o Filho de Deus e realmente havia sido enviado por Deus. O texto nos revela isso, Jesus falou isso. E também nós podemos extrair como um ensinamento de que Jesus, ele tem poder para curar, ele tem poder para salvar e ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre a vida. Ele é a ressurreição e ele é a vida. A palavra de Deus nos diz que ninguém vem ao Pai senão por meio dele. Então,
o que faremos nós não aceitando a Cristo? Perderemos a nossa vida. Estaremos nos condenando à morte eterna. Aquele que não aceita Jesus no seu coração, não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, ele próprio que se condena. Jesus não condena ninguém. Jesus deu uma oportunidade igual para todos. Jesus sabia que aquele povo iria crucificá-lo. Jesus sabia que aquele povo haveria de rejeitá-lo. Mas mesmo assim, ele deu todas as provas que ele poderia de que ele era o Filho de Deus, de que ele é a ressurreição e ele é a vida, de que ele é um enviado do Senhor, de que ele é Deus, de que ele estava numa forma humana, mas ele é Deus. Ele deu todas as provas para que aquele povo cresce. A glória do Senhor se manifestou ali. E mesmo diante da manifestação da glória de Deus, aquele povo rejeitou Jesus, como tem rejeitado até hoje. Muitos judeus não creem em Jesus como o Salvador, como o Mestre, como o Messias, né, que haveria de vir, que é profetizado desde o livro de Gênesis. Eles esperam outro Messias até hoje. E então, e Maria, quando foi ter com Jesus, ela exclamou a mesma frase que a sua irmã Marta. Mas a atitude de Maria é diferente da atitude de Marta. A Maria, quando se encontra Jesus, o texto diz que ela se lança aos seus pés. Maria, ela demonstra ali uma total submissão e adoração ao Senhor. Ela lança-se aos seus pés e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mesmo diante de todo aquele amor, aquele reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus, ali o texto nos demonstra claramente que Maria não tinha dúvida alguma de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o Filho de Deus, era o nosso Salvador, tanto que ela o adora. Tanto que ela expressa ali a sua adoração, mesmo diante do seu luto, mesmo diante ali do seu luto, da sua dor, da perda do seu irmão, Maria adora o Senhor. É uma lição muito grande para as nossas vidas. No meio da nossa provação, no meio da nossa enfermidade, no meio da nossa luta, até mesmo a perda de um ente querido. Quantos perderam nesse tempo que nós estamos vivendo agora? Pessoas que amam, pessoas da família, pai, mãe, avô, avó, filhos, netos, marido, esposa. Como tem sido a nossa reação diante da nossa provação, diante da provação da nossa fé? Será que nós temos agido como judeus, que simplesmente indagavam: ora, este que deu vista aos cegos não poderia ter impedido a morte deste homem? Indagavam de forma a levantar, suscitar dúvidas quanto ao poder de Cristo, de ter evitado a morte de Lázaro. A incredulidade. Nós questionamos a Deus pela nossa provação, nós questionamos a Deus pelo dia da morte do nosso familiar. É duro. Eu sei que é duro passar pelo período de luto. O luto é um período duro. Mas olha o exemplo de Maria.
Maria adorou o Senhor no meio da sua provação, no meio da sua luta. Ela exclamou: se Jesus estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas essa exclamação é um reconhecimento de que o Senhor era Deus, de que o Senhor era o Cristo, era o Messias. E a sua exclamação, ela foi no meio de uma adoração. Ela adorou o Senhor, se prostrando aos seus pés. A gente não tem dúvida alguma da fé de Maria e da fé de Marta. Mas Deus nos revela também que a nossa fé, ela precisa ser firme, a ponto de nós sabermos de que Jesus também, ele tem poder sobre a morte, sobre a vida, ele é a ressurreição e ele é a vida. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, e que os nossos dias, eles são todos contados na terra. É muito triste perder um filho, é muito triste perder uma criança, é muito triste perder um pai, perder uma mãe, mas o Senhor é soberano. Quando nós nascemos, nós já temos contados os nossos dias sobre a terra. Nós já temos ali os nossos dias contados sobre a terra. Não podemos nos rebelar contra o Senhor, não podemos nos ficar rebeldes contra o Senhor, porque alguém que nós amamos partiu. Eu tenho um exemplo de um jovem que ele tinha um amigo, ele gostava muito desse amigo, e esse amigo convidou ele para ir à igreja, ele foi à igreja, ele se batizou, ele começou a participar das atividades da igreja, e de repente, este amigo partiu para o Senhor. Qual foi a atitude deste jovem? Ele era bem novo, talvez não tinha maturidade suficiente. Ele se rebelou contra o Senhor. Ele saiu, deixou a igreja, nunca mais quis saber de ir à igreja, até onde eu tomei conhecimento, né? Pode ser que o Senhor já tenha o restaurado novamente. Orei por isso, né? Para que ele seja restaurado. E este é o nível de fé que ele se encontrava. E qual é o nosso nível de fé? Quando nós somos provados no meio da aflição. Esse texto serve para nós refletirmos e pedirmos ao Senhor em oração para que nos dê sabedoria, para que nos dê discernimento. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto nós estamos bem, enquanto nós não estamos passando pela luta. Porque quando nós estivermos passando pela luta, nós temos que ter condições de permanecermos firmes no Senhor. Então, por isso, nós precisamos buscar o Senhor no tempo de tranquilidade, no tempo de calmaria. Porque quando passarmos por uma provação, aquilo que nós buscamos do Senhor, aquilo que nós trazemos de bênção para a nossa vida, de entendimento, de conhecimento, de maturidade, de alimento espiritual para a nossa vida, aquilo há de se manifestar em nós no momento da provação e nos sustentará. Nos sustentará. Eu mesmo tenho um exemplo, que a minha mãe, ela sofreu um AVC muito forte o AVC dela. E eu estava incomodada naqueles dias porque não conseguia falar com ela, e aquilo estava assim me remoendo por dentro. Por que minha mãe não responde? E de repente eu recebo uma ligação dizendo que minha mãe estava no hospital, que tinha sofrido um AVC.
e minha mãe estava a 1.000 quilômetros de mim. 1.100 quilômetros aproximadamente. A minha personalidade seria de me desesperar, de chorar, de prantear, porque é o meu eu, vamos dizer assim, né? Mas naquele momento que eu recebi aquela ligação, o Senhor, Ele foi tão amoroso comigo, que Ele, na hora, assim, Ele trouxe uma certeza tão grande no meu coração, de que ela não ficaria naquele estado de paralisia, porque o AVC, ele causa uma paralisia, no caso dela, ele causou a paralisia toda no lado direito dela, o braço, as pernas e a fala. A fala dela ficou completamente, ela não conseguia falar uma palavra inteligível. Ela abria a boca, eram só palavras todas emboladas que você não conseguia entender nada, absolutamente nada. Então, o Senhor, na hora ali, Ele foi tão amoroso comigo, que Ele me trouxe uma certeza tão grande no meu coração, que Ele me sustentou ali naquele momento. Ele me sustentou e eu mesmo depois, observando a minha atitude, né? Observando como foi a minha reação ao receber aquela notícia, eu me surpreendi, porque aquela não era eu, mas sim o poder de Deus operando em mim e operando na minha fé, me dando a certeza de que ela seria curada. Desde o momento que eu recebi a notícia, eu tinha certeza de que ela seria curada. E a única coisa que eu fiz foi ligar para o meu esposo, noticiar para ele e falar: estou indo lá para minha mãe, vou lá vê-la, vou buscá-la, se tiver que trazer para casa, vou trazê-la. E liguei na rodoviária, já próximo ali, às 2 horas da tarde, tinha um ônibus, já comprei a passagem e peguei a minha filha pequena e fomos. Durante toda a viagem, ainda fui conversando com pessoas ali dentro do ônibus, e eu tinha toda certeza, assim, Deus me deu uma força tão grande, Deus me sustentou ali de forma tão sobrenatural, que depois eu fiquei assim, imaginando, né? Falei assim, não sou eu, é o poder de Deus mesmo operando em mim. Então, por isso que a gente tem que buscar ao Senhor, a gente tem que se alimentar da palavra do Senhor, a gente tem que ter esse relacionamento íntimo com Ele, para que no momento que a gente precisar passar por uma luta, passar por um abalo, nós não sejamos abalados. O Senhor possa produzir ali em nós a força, o sustento, para que nós não venhamos fraquejar, para que nós não venhamos desistir, para que nós não venhamos ter a nossa esperança, a nossa fé destruída, né? Eu fechei meu escritório, meu esposo ficou com meu filho maior, eu peguei minha filha pequena e fomos. Chegamos lá no hospital, eu já ali no hospital mesmo, já comecei a orar e profetizar sobre a vida dela. O poder de Deus começou a operar lá, ela não falava uma palavra inteligível, mas começou a orar em línguas. As línguas saíam da boca dela de forma sobrenatural, já começou a orar em línguas ali, falar em línguas e mover ali no espírito. Eu, até na minha fé ali, achei que ela ia sair dali curada, andando, saltando e pulando. Mas não. Ela saiu dali sem andar. Deus me abençoou, que o meu sócio na época foi lá, alugou um carro para nós. Meu esposo veio de carro para buscar ela, porque ali onde ela estava não tinha hospital e só ela e o esposo não tinha como cuidar dela. Ela ficou em cadeira de rodas, ela não conseguia nem ficar em pé, não conseguia nem se firmar em pé, todo o lado direito dela foi afetado, e nós trouxemos ela para casa. Teve um momento ali que eu me desesperei, sim, que eu chorei, mas diante do estresse ali da situação, não por eu temer que ela não ficasse
ficasse curada. Eu tive um estresse ali porque o marido dela não queria deixar eu trazê-la, ele queria porque queria cuidar dela. O amor dele ali de marido, né, achou que ele tinha era dever dele de cuidar, só que ele é uma pessoa idosa e não tinha como ele fazer isso sozinho, né? Aí eu tive ali um momento assim de estresse, que extrapolei ali, chorei, mas não tinha dúvida de que ela seria curada. E nem ela. A minha mãe é uma pessoa assim, que eu admiro muito, uma mulher de muita fé, de muita oração, sempre foi minha intercessora, sempre me ajudou em todos os momentos que eu necessitei, me ajuda até hoje. Todas as vezes que eu necessito, ela ora por mim, ela me fortalece, ela me dá palavra. Eu trouxe a minha mãe e fiquei cuidando dela em casa. E o Senhor trabalhou de forma poderosa sobre a vida dela. E o inimigo veio confrontá-la. Um dia ela vai estar dando testemunho pessoalmente no nosso canal. Ela mesma vai falar sobre esse testemunho. O inimigo veio afrontá-la, porque como ela não podia falar, ela não conseguia falar o nome sequer de Jesus. E ela não podia falar, Satanás, saia daqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Ela não conseguia falar. Então o inimigo veio confrontá-la. O inimigo veio confrontá-la e ela tinha um lencinho escrito Jesus, ela apontava para aquele lencinho e ela tentava ali se comunicar pedindo que orássemos, né? Porque o inimigo estava confrontando ela. Tipo assim, e agora que você não pode falar? Como que você vai orar? Como que você vai clamar o seu Jesus? Como que você vai me repreender agora? Ele veio confrontá-la. E ali todos os dias, do lado da sua cama, eu orava com ela, eu profetizava, colocava as mãos sobre os pés dela, sobre os braços dela, declarava que ela iria andar, profetizava ali sobre a vida dela. Meu filho também orava junto com a gente. Nós levamos ela às igrejas, todas as igrejas que nós entrávamos, os pastores profetizavam que era para a glória de Deus, que aquela enfermidade era para a glória de Deus, assim como o texto aqui nos revela, né, que aquela enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. E o marido dela, a gente orando ali, ele teve uma visão. Às vezes ele tem visão. Ele teve uma visão dela andando ali na sala. Eu falei assim, então está próximo de acontecer. Ela vai andar e ela vai ser em breve. E o marido dela teve uma visão de que ela iria andar. E de repente a gente estava na sala. Ela estava deitada no quarto. E nós nos deparamos com ela em pé na porta do quarto. Ela veio, conseguiu se levantar, veio segurando pela parede e ficou em pé na porta do quarto, com 30 dias. Mas foi todo um processo, ela não saiu ali andando com 30 dias. Ela continuou na cadeira de roda, daí saiu a fisioterapia dela, começou a fazer a fisioterapia. Aí a fala dela começou a fazer fono também, daí foi trabalhando a fala, né? Foi trabalhando os movimentos da mão, da perna, e foi todo um processo ali. Ela ficou meses ali até ela conseguir realmente se sustentar sozinha, né? E andar. Mas Deus foi tão maravilhoso e não tem como negar a glória do Senhor sobre a vida dela, de que foi um milagre, porque a maioria das pessoas que têm AVC, eles ficam com um pezinho torto para dentro. A minha mãe não ficou, não precisou nem usar bota nem nada para corrigir a marcha, né, que eles falam. A mão geralmente também fica atrofiada. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, a minha mãe voltou a fazer crochê, que eu, que nunca tive um AVC, não consigo fazer aqueles pontos com perfeição, fica tudo frouxo aqueles pontos. Já tentei aprender crochê, acho lindo quem faz. Um dia, quem sabe, eu aprendo, né? Tem que treinar bastante. Acho que faltou paciência de treino, né? E ela faz crochê, a coisa mais linda, ela faz para vender, para ajudar na rendinha dela, né? Que os tratamentos que ela faz, os remedinhos que ela toma são caros. E ela faz com perfeição.
e voltou também, ela não assinava e voltou a assinar. A assinatura dela não sai perfeita como era na identidade, mas ela voltou a escrever, voltou a ler. Ela, no início ela não conseguia nem ler a Bíblia, ela olhava as palavras assim, ela não sabia nenhuma palavra, que não conseguia mais ler, a memória dela não funcionava mais, tinha perdido a memória de leitura. Mas ela foi ali, perseverou, voltou a estudar com um caderninho e tudo, e todo dia ela treinava, todo dia ela fazia os exercícios. É muito perseverante ela, foi muito perseverante, uma mulher de muita fé. O Senhor foi trabalhando, e hoje ela está 90%, vamos dizer assim, né? Ela está 90%. Ela já ora, ela já fala palavras, ela tem um pouco assim de vergonha ainda de falar em público, porque ela ainda tem um pouco de afasia, né, na fala, mas eu digo para ela, isso daí não é nada, porque 90% a sua fala a gente compreende tudo o que você fala, mas às vezes ela ainda troca assim, tem dificuldade de pronunciar algumas palavras, mas só isso. Que ela anda, lógico que ela não consegue fazer uma caminhada, correr, obviamente, né? Mas só dela não estar numa cadeira de roda, né? E ela poder ter a sua autonomia de cuidar da sua casa, né? De tomar banho sozinha, de fazer todas as coisas, a gente já é um grande milagre, né? É o poder de Deus assim operando maravilhosamente sobre a vida dela. E eu quis dar esse testemunho porque é um exemplo do que o Senhor operou, né, na vida dela e na minha vida também, como foi a minha resposta diante daquela situação, diante daquela aflição que nós passamos ali da enfermidade dela, né? Que em nenhum momento, nem ela duvidou da sua própria cura, de que o Senhor iria curá-la, porque ela crê nas promessas do Senhor, ela tem promessa e ela crê na promessa do Senhor. Ela sabia ali, tanto eu quanto ela, e o esposo dela também, de que ela não iria morrer e de que ela seria curada. E assim se fez. Como diz aqui a palavra, se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos e nós vimos a glória de Deus ser manifestada sobre a vida dela, por completo. Que ela voltou até a fazer crochê. E faz os crochês lindos, de forma maravilhosa. Então, é só o Senhor mesmo que pode fazer maravilhas na nossa vida. Não há outro que pode nos salvar, não há outro que pode nos resgatar, não há outro que pode fazer o que só o Senhor faz. Só o Senhor faz. E eu, diante de tantas maravilhas que o Senhor tem produzido, tem feito, tem realizado na minha vida, na minha família, eu não tenho como me calar e deixar de falar do amor de Deus, deixar de testemunhar o amor de Deus, deixar de testemunhar a glória de Deus manifestada sobre as nossas vidas e deixar de semear, né? Então, esse meu propósito aqui, neste humilde vídeo, eu não sou nenhuma profissional do youtuber, mas eu oro a Deus de que as palavras que aqui forem ditas venham a ser com a unção do Senhor, né, com a permissão do Senhor de chegar em cada vida, em cada coração, e de que ela venha falar ao seu coração, que ela venha trabalhar no seu coração, trabalhar na sua mente, te dar renovo, te dar transformação na sua mente, porque a palavra do Senhor diz que a palavra, ela renova a nossa mente, ela transforma a nossa mente, né? Ela vai nos dando condições de não sermos mais pressionados e moldados pelo mundo, que o mundo todo tempo quer nos moldar a forma como nós devemos ser, agir, pensar, né? Mas a palavra do Senhor, ela é o nosso modelo. Ela é aquilo que o Senhor deseja para a humanidade. É o que o Senhor sonhou para nós. Está tudo ali, é o nosso manual. O Senhor nos criou
Quando você compra algum brinquedo, algum eletrônico, ele vem com um manual de instruções. O Senhor nos criou e Ele nos deu um manual de instruções, que é a palavra dele, que é a Bíblia. Ele é o nosso manual de instrução. Ali existem ensinamentos maravilhosos. Cada vez que você faz essa leitura da palavra do Senhor, a palavra ela é viva, ela é eficaz, e cada vez que você lê, cada vez que você medita nela, o Espírito Santo vai te dando entendimento, vai te dando amadurecimento, vai trabalhando na sua fé. A palavra do Senhor diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante que alguém fale a palavra de Deus, né? E que alguém ouça a palavra de Deus, porque a partir do momento que alguém está falando da sua palavra, falando das suas maravilhas, a fé da pessoa está sendo edificada, a fé da pessoa está sendo trabalhada, o Espírito Santo está agindo no meio da palavra. A palavra ela é viva, ela é eficaz. Então, esta é a mensagem que hoje o Senhor me permitiu trazer aos nossos corações. Esse texto tem outras coisas que nós poderíamos estar explorando também aqui, falando, meditando nele, mas ficaria assim também muito grande o vídeo. Em outros vídeos nós podemos falar mais sobre esse texto, mas acredito que o tema principal ali que eu queria trazer hoje é a questão da fé, né? Que o Senhor trabalha na nossa fé, né? O Senhor trabalha na nossa fé, que quando nós buscamos e temos um relacionamento com Ele, Ele nos sustenta e nos dá condições de passarmos por qualquer provação que tenhamos que passar. Ele vai nos dar o sustento, Ele vai nos abençoar, né? Ele vai nos dar a certeza que ainda que nosso familiar tenha partido e nós venhamos sofrer com a perda dele, de não estarmos ali no dia a dia com ele, mas nós temos a certeza de que o Senhor irá ressuscitá-lo, porque Ele é a ressurreição e a vida. E se não for a ressurreição como foi a Lázaro, para deixá-lo ficar mais tempo na vida terrena, nós sabemos que Ele vai nos ressuscitar no dia em que Ele nos chamar nos ares. A palavra do Senhor diz que Ele virá nos ares e os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós em corpo glorioso. E nós habitaremos com o Senhor. E depois o Senhor trará novos céus e nova terra, e tudo será aplanado. Não haverá mais choro, nem dor, nem doença, nem enfermidade. Tudo já terá sido consumado. Então, as promessas do Senhor para as nossas vidas, elas são maravilhosas demais. Nós precisamos crer no Senhor, crer nas suas promessas, crer na sua palavra. E isso que nos traz a esperança. Talvez nós estejamos passando por alguma situação de aflição, de angústia, de dor, de enfermidade, mas no meio dessa situação o Senhor está conosco, Ele não nos abandona. Todo aquele que vir a Ele jamais lançará fora. O Senhor o livrará no dia da angústia. Aquele que clamar ao Senhor, o Senhor o livrará no dia da angústia. Clama ao Senhor, pede ao Senhor forças para orar. Muitas vezes por alguma situação, a gente se sente até mesmo sem forças para orar. Peça ao Senhor forças para orar. Fala assim com o Senhor: Senhor, hoje eu não tenho força para orar, mas o Senhor é poderoso para me dar forças para orar. Me ajuda, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a orar. E quando você vê, você está de pé e está orando, de pé ou de joelhos. Melhor do que orar deitado, né?
Às vezes nós não temos força para orar e até mesmo ali na sua cama você pode falar com o Senhor. Senhor, me dê forças para orar. Eu antes não conseguia fazer um jejum. Eu não conseguia fazer. Me dava até tremedeira. Eu orei ao Senhor para me dar condições de fazer um jejum. E hoje eu consigo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, tudo que nós necessitamos, nós nos socorremos a Ele. Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele nos comprou com preço de sangue, com preço precioso, um sangue puro e santo, sem pecado. Então, tudo que você necessitar, coloque diante do Senhor. Qual que é a sua dificuldade hoje? Qual que é a sua aflição hoje? O que você tem passado hoje? O que você necessita hoje? Entrega para o Senhor. Primeiro, entregue também a sua vida ao Senhor. Entregue a sua família ao Senhor, consagra a sua vida ao Senhor, consagra a sua família ao Senhor, consagra a sua mente ao Senhor, principalmente. Porque a nossa mente, ela é alvo do inimigo. Muitas pessoas têm sofrido. Quantas pessoas nós ouvimos que está com depressão ou que sofreu depressão, passou por depressão, por ansiedade, por pânico? Antigamente a gente não ouvia falar nisso. Hoje é comum, né, ouvir falar nessas coisas. Então, consagra sua mente ao Senhor. Pede ao Senhor. Senhor, escuda a minha mente. Coloca guardas na minha mente. Limpa a minha mente. Renova a minha mente. Fortalece a minha mente. Fortalece meu corpo físico. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eu possa ter a minha fé firmada no Senhor. Firmada na rocha. Essa tem que ser a nossa oração ao Senhor. Amém, amados? Vou fazer uma oração de encerramento. Eu espero em Deus que essa palavra tenha falado ao seu coração e que você que recebeu de alguma forma, que você possa não só se alimentar desta palavra, mas também compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seu grupo. Seja um semeador também da palavra do Senhor, compartilha, porque o nosso propósito aqui é apenas que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Esse é o nosso propósito. Que vidas venham ser saradas, que vidas venham ser curadas, que vidas venham ser libertas, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E que as ovelhinhas que estão aí feridas, que estão perdidas, que venham se achegar novamente ao Senhor, que venham novamente para o aprisco do Senhor. Amém, amados? Esse é o nosso desejo do nosso coração. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, em Teu nome, meu Senhor Jesus, eu coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti, Pai, em oração e intercessão, pela vida de cada um, Senhor, que tem me ouvido nesta hora, Pai. Onde, Senhor, esse vídeo chegar, Pai, que o Seu Espírito Santo possa estar trabalhando poderosamente, de forma sobrenatural, sobre a vida desta pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nas mentes e nos corações dos Teus filhos, Pai, para que a Tua palavra venha adentrar e ela venha fazer morada, Senhor, no seu coração, para que a semente que tem sido semeada, ela venha germinar, crescer e se tornar uma árvore frondosa, Pai. Repreende, Senhor, toda a atuação do inimigo que tenta, Senhor, estragar, Senhor, a semente para que ela não produza os seus frutos, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, este propósito, abençoa este canal, abençoa este vídeo, Pai, para que ele possa ser compartilhado, para que ele possa alcançar vidas, Pai, vidas venham ser salvas, vidas venham ser restauradas, vidas venham ser resgatadas, Pai, das mãos do inimigo, Senhor. Repreende, Senhor, toda a atuação das trevas, Senhor, na vida, Senhor, desta pessoa que me ouve, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda angústia caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai, toda depressão caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ansiedade,
Todo transtorno mental seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, os teus filhos de crer em Ti, Senhor, seja repreendido agora, combatido agora pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai. Envia os Teus anjos para trabalhar em favor, Pai, desta pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que ela venha ser curada, sarada e liberta, assim como o Senhor tem nos curado, assim como o Senhor tem nos salvado e nos libertado, que o Senhor venha agir poderosamente, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas vidas venham, Senhor, se achegar a Ti, Pai, com confiança e ousadia perante ao Senhor, e orar ao Senhor, e entregar as suas vidas ao Senhor, Pai, que tudo mais o Senhor fará por elas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu entrego, Senhor, a minha oração nas Tuas mãos, eu entrego, Senhor Jesus, este vídeo, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Para que o Senhor venha, Senhor, trabalhar poderosamente, Senhor, na vida, Senhor, de cada um dos Seus filhos, Pai, que tem nos ouvido, que tem, Senhor, também compartilhado, a vida de cada um deles que tem compartilhado, o Senhor venha abençoar também, Pai, porque se torna um semeador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Despede-os, Pai, em paz e segurança, Pai. Trabalha, Senhor, nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Agradeço a ajuda e o apoio que vocês têm nos dado, de estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo, compartilhando e sendo um semeador da palavra de Deus. Muito obrigada. Estou muito feliz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.